Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Hoje nosso programa será novamente respondendo a questionamentos, né, Jader? Dos nossos ouvintes, que nos mandaram questionamentos, nos mandaram perguntas, e nós achamos por bem fazer um novo programa, né, Jader, para que a gente responda aos nossos telespectadores, né, sobre as suas dúvidas. E dizer também, né, Moacir, que o e-mail está aí aparecendo na sua telinha aí embaixo. Se você quiser mandar perguntas, questionamentos, por favor, sinta-se à vontade. Vamos então ao primeiro questionamento que nos fizeram. Como perdoar um estuprador? Como gerar um filho vítima de um estupro? Esta pergunta é complicada. Pois é, este questionamento nos chegou, né? Então a gente vai tentar responder, né? Usando sempre a figura de Jesus para nos direcionar, né? Nesta resposta que nós pretendemos dar. Então, o Mestre Jesus nos ensina que o perdão nos liberta, né? Então, devemos realmente trabalhar o perdão, né? Assim como o Mestre perdoou aqueles que o pregaram na cruz, né? Antes de morrer, ele pediu ao Pai, né, que perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam, né, Jader? Porque quando a gente comete, né, um ato, um crime, né, a nossa consciência nos acusa, né? Então é importante a gente trabalhar esse perdão, né? Como disse Jesus, não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Inclusive o nosso último programa foi exatamente sobre o perdão, né, Jader? Mas respondendo a esta ouvinte, né, que nos fez esse questionamento, e então nós usamos então o Cristo, né, para balizar esse pedido de perdão, né, essa necessidade de perdão que este ser vai ter que trabalhar. E quanto ao filho, né, que será gerado, nós espíritas entendemos que em hipótese alguma deve ser feito o aborto. Se a pessoa, né, deve gerar esse filho, mas se ela não quiser criá-lo, não conseguir amá-lo, que ela doe esse filho, né, para que alguém o crie e o ame, né, porque é um filho de Deus que está vindo ao mundo, né, embora de uma forma bastante difícil, né, para essa mãezinha, mas é necessário fazer com que esta criança chegue ao mundo, né, que ela possa viver. E é um espírito que está vindo aí, né, Moacir? Corretamente. E além dele vir, também tem um outro motivo. Por algum motivo ele foi escolhido para vir pela espiritualidade. Corretamente. Né? Quem sabe esse espírito no futuro, se receber o perdão da mãe, não vai ser uma pessoa que irá cuidá-la na velhice. Então, é fácil isso, esse perdão ao estuprador e querer esse filho? Realmente não deve ser muito fácil, pelo contrário, extremamente difícil. Mas como o Moacir falou, né, precisamos exercitar em nós o perdão. Exatamente. A aceitação também. Exatamente. Então nós sabemos, né, que existem muitos tipos, né, de ofensas, muitos crimes, né, que inclusive estão sendo praticados hoje no nosso mundo, né, que muitos irmãos inclusive falam que deveria termos pena de morte. Né? Mas nós espíritas entendemos que não adianta nada matar o corpo físico, né? Porque o espírito continuará vivendo. Né? Então, o importante, claro, os irmãos que cometem, né, crimes, eles devem ser presos, devem, né, pagar pelos seus crimes nas prisões, né, apartado da sociedade, né, por algum tempo,
para que ele possa resgatar, né, aquela dívida perante a sociedade, porque é necessário, né, que as nossos crimes sejam punidos, né? Porque nós sabemos que a justiça é de Deus, né? Mas perante os homens também nós precisamos pagar as nossas dívidas, né, Jader? Com certeza. Então é importante a gente trabalhar então o perdão, conforme falamos, né? Outro questionamento que ela nos faz, mas Deus então castiga? Não. Minha querida telespectadora, minha irmã, Deus não castiga, né? Não castiga ninguém. Né? Não castiga ninguém. Deus nos dá oportunidades, né, de crescimento moral e espiritual, né? Mesmo este irmão estuprador, ele terá novas oportunidades para resgatar este delito, né? Então, ele deverá passar numa próxima reencarnação, ou já nesta, alguma dificuldade parecida. Porque o perdão divino, né, Jader, ele se concretiza no momento, o arrependimento é o primeiro passo, né? Sem dúvida. O segundo passo é a gente consertar aquilo que fez de errado, né? E o terceiro é fazer o bem, né? Sem olhar a quem, né? Então, que nós possamos construir, né, este perdão para que Deus também nos perdoe, né? Nós gostamos muito quando somos perdoados, né, pelos nossos adversários, né? E queremos também pedir o perdão divino, né, para as nossas faltas, porque é bom, né, a gente ser perdoado. A gente se liberta aquele elo negativo, né, e passamos a ter uma vida positiva, né, com possibilidades de crescimento moral e espiritual. Exatamente. Né, Jader? Moacir, nós recebemos também de uma moça, uma jovem, ela colocou o seguinte: somos irmãos gêmeos. Sim. Não entendo por que meu pai tem uma admiração muito grande por mim, e ela colocou entre parênteses, nos damos muito bem, e não nutre a mesma simpatia pela minha irmã, apesar desta ser uma pessoa maravilhosa. Não consigo entender isso. Se fomos criados e educadas sob o mesmo teto e recebemos a mesma educação. Então ela quer saber por que elas são irmãs gêmeas. Sim. Eu não coloco a idade aqui, Correto. não sei. Mas por que o pai se simpatiza com uma, mas não simpatiza com a outra? Perfeito. Então eu gostaria de explicar para essa telespectadora e para todas as pessoas que nutrem essa dúvida e que isso não é incomum, que nós, por algum motivo, essas duas pessoas vieram juntas, são irmãs gêmeas. E por algum motivo, elas têm como pai o pai que tem, e como a mãe que tem. Por algum motivo, volto a dizer, esses 4 espíritos precisavam viver sob o mesmo teto. Para, se for o caso deste pai que não se dá bem com a filha, se harmonizar. Sabe-se lá que dívida que ambos têm, dívidas passadas, dívidas devidas pretéritas, tão grandes, que lhe feriram tanto os seus pensamentos, os seus perispíritos, a sua memória espiritual, que hoje os dois, essa moça que não se dá bem com o pai e vice-versa, eles estão sofrendo exatamente essa antipatia sobre ter que viver sob o mesmo teto. E o mesmo não acontece com a outra irmã com a qual o pai se dá tão bem e vice-versa. Essa talvez tenha vindo nesse mesmo teto para ajudar nessa harmonização. Será que seria mais ou menos por aí, Moacir? Eu acredito que seja. Eu espero, assim, francamente, que eu tenha podido explicar de forma simples a razão, baseado na lógica e racionalidade espírita, o porquê que um pai se dá tão bem com uma filha e não se dá tão bem com a outra. Muito bem, Jader. Acho que realmente você atingiu o objetivo. Com certeza a nossa telespectadora vai entender perfeitamente, né, Jader? Porque nós somos seres espirituais, né, Jader?
Nós não somos de hoje, né? Nós já tivemos muitas vidas, muitas existências, né? Nós somos espíritos antigos. Exatamente. Então, a cada reencarnação, Deus nos coloca em uma família, né? Com aquela necessidade de trabalhar alguns objetivos, né? Sem dúvida. Principalmente aprender a amar, né? Esse eu acho que é o maior laço familiar, né? Exatamente. O que Deus pede de cada um de nós, né? Que a gente ame, né? Aqueles que estão sob o nosso teto, né? Para que a gente possa vir amar a humanidade toda, né? Que esse é o objetivo maior nosso, né? Sem dúvida. Amarmos todos como se fôssemos irmãos, né? E somos realmente, né, Jader? Somos, né? É verdade. Tá certo. Jader, ainda continuando no questionamento da nossa primeira telespectadora, né, sobre o perdão e sobre uma gestação, né, de um filho adquirido através de um estupro, nós lembramos que nós precisamos temer o tribunal da nossa consciência, né, porque ali estão escritas as leis divinas, né? A espiritualidade nos coloca, né, que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós, no momento que nós erramos, que nós cometemos um crime, a nossa consciência nos acusa. Não é Deus que vai nos julgar, né, moça? Não. Quem é a nossa nos consciência. Julgar é a nossa consciência. Exatamente. Porque as leis divinas, elas são sábias, né? São soberanas, né? E Deus nos deu o mesmo princípio para todos nós, né? Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Volto a frisar, né, Jader? E esse ignorante no sentido de não saber. Isso. É do não saber, não ter conhecimento. Exatamente, né? Nós temos, então, a cada reencarnação, um novo livro, né? Para que nós escrevamos uma história melhor, Sem né? dúvida. Porque nós somos responsáveis pelos karmas, né? Que nós criarmos, positivos ou negativos, né? Então, através desta vivência, né? Que a gente vai conseguir evoluir, né? E, sinceramente, né, eu aconselho a nossa amiga que nos fez essa pergunta que reflita bastante, né? Porque todos nós já cometemos muitos crimes e ainda cometeremos outros, né? Então, nós estamos em processo de evolução. Nós não estamos prontos ainda, né, Jader? Sem dúvida. Nós estamos a Estamos caminho. muito longe de estarmos prontos. Né? Exatamente. Estamos a caminho da evolução, né? Então, a cada reencarnação, nós escrevemos alguns capítulos, né? Tomara que mais favoráveis, mais alegres, mais felizes no nosso livro da vida, né? Para que realmente nós colhamos coisas melhores futuramente, né, Jader? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Uma outra questão que nos chega, ela se diz católica, mas ela tem simpatia pelo Espiritismo. Ela escreve o seguinte: não consigo entender por que Deus permite, olha só o questionamento dela. Sim. Não consigo entender por que Deus permite que chova quando uma multidão de pessoas estão orando em seu nome, como no caso de uma procissão. Isso pode ser um sinal de que Deus está zangado? Bom, minha amiga, é o seguinte, em primeiríssimo lugar, Deus, nós precisamos parar de achar que Deus é um ente assim como nós, com os nossos defeitos, que Deus vai se zangar conosco. Deus é uma coisa infinita que, na verdade, se nós pararmos para pensar de forma lógica e racional, nós ainda não temos, pelo estágio evolutivo que nós vivemos, a humanidade como um todo, nós não temos ideia do que seja Deus. Agora, com certeza absoluta, Deus não está zangado conosco quando numa procissão chove. Não, chove porque existem leis da natureza. E essas leis são imutáveis. Não é por castigo que numa procissão, como é o caso citado, chove. Sim. Ou faça um calorão de 37 graus, de 40 graus, que as pessoas desmaiam. Não, existem leis universais, leis da natureza, que são obedecidas por essa própria natureza. Então, se chove durante uma procissão, pode ficar tranquilo. Não é porque Deus está zangado, Deus quer nos castigar. Não, absolutamente. Como o Moacir disse no questionamento anterior, Deus não castiga absolutamente ninguém.
e nem tampouco premia. Não premia também. Nós é que nos autocastigamos com os nossos atos nesta vida. Eu não sei se respondi a contento o teu questionamento. Obrigado, Jader. Estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, né? Agradecendo então a atenção dos nossos telespectadores e nos aguarde 2 minutinhos, estamos de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos então com o segundo bloco do nosso programa, a Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, SEDIC, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Então, continuando, né, Jader, hoje o nosso programa está sendo responder a questionamentos, né, dos nossos telespectadores. E nós tivemos uma pergunta no início aqui, né, bastante difícil, né, para a gente responder, que nos perguntaram como perdoar um estuprador e como gerar um filho vítima de um estupro. Né, a gente está tentando explicar essa questão, né, Jader, para a nossa telespectadora, porque realmente é algo bastante difícil, né, que se caso acontecer com alguém, eu tenho certeza que esse alguém, né, estaria com muitas dificuldades para tomar essa atitude, né, de perdoar esta pessoa que lhe agrediu e gestar este filho, né, vítima deste estupro, né, porque nós sabemos que nada acontece por acaso, né, Jada? Então, por um acaso, por um motivo, né, que a Deus pertence, este filho, né, então teve que vir desta forma. Então este filho deve realmente ser gerado, né? E se a mãezinha não tiver condições, reprisamos novamente, né, de criar essa criança, né, de aceitá-la como filho, de amá-la como filho, né, que doe essa criança para ser, né, adotada por um casal que sem filhos muitas vezes, né, que está na fila esperando, né, por uma adoção, porque esta criança merece, né, o viver, né, porque também é filha de Deus. E para que nós falemos mais alguma coisa, né, para que a nossa telespectadora também possa vir a praticar esta caridade, né, conforme Jesus nos ensinou. A caridade é benevolência para com todos, indulgência, né, para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, o perdão realmente ele é muito complexo, né, mas ele exige o nosso treinamento, né, assim como um atleta, né, Jader, tem que muitas vezes, né, se prepara 4 anos, né, para uma Olimpíada, para apresentação que às vezes dura alguns segundos, né? Assim, nós também temos que treinar diariamente, porque o perdão nos liberta, conforme nós falamos, né? O perdão nos liberta das amarras do opressor e nos livra e nos liberta perante Deus, né? Porque aquele que perdoa, ele está quite, né, junto às leis divinas. Então, a gente fala para essa telespectadora, né, que ela continue, né, pensando, né, nessa hipótese de gerar esse filho, né, que ele não seja abortado. Esse é o nosso pedido que nós fazemos para a nossa telespectadora.
Moacir, agora tem uma pergunta de um homem, um rapaz, enfim, Sim. sobre o passe, passe espírita. Perfeito. Ele escreve assim, ó: o passe é uma terapia capaz de curar males físicos? Pergunto isso porque sou portador de uma doença que já dura uns anos e tomo passe uma vez por semana e ainda não estou curado. Meu amigo, o passe é uma terapia energética. O passe é o complemento do tratamento material. Então, você toma passe uma vez por semana, ótimo. O passe é uma energia que vem do mundo espiritual através do médium, em que há uma mistura, digamos assim, ó, de energia espiritual com a energia material do médium em benefício do assistido, de quem toma o passe. Mas isso não significa dizer que só o passe vai curar a sua doença. Porque todos nós chegamos a este mundo com, digamos assim, ó, uma carta de vida. E nessa carta de vida estão muitas das coisas pelas quais nós precisamos passar. E se na nossa carta de vida, que foi feita conforme também a nossa anuência, a nossa concordância, então se aquela doença veio para nós termos que encará-la, meu amigo, o passe vai apenas nos dar um refrigério no nosso espírito. Mas, com certeza, nós precisamos acumular o passe com o tratamento material, nunca deixando de lado o tratamento material pelos médicos. O próprio Chico Xavier já dizia, o passe é uma terapia, mas nunca deixe o tratamento material de lado. Certo? É mais ou menos por aí. Certo. O passe te revigora o teu espírito com energias positivas, energias benéficas para o nosso espírito e também para o nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Mas não é um tratamento em que vá, muitas vezes, curar uma doença física, uma doença do corpo. Muito bem. Jader, eu até acrescentaria a este passe, né, a necessidade de assistir à palestra. Né? Com certeza. A pessoa deve chegar de preferência no início da palestra, né? Para que não perca nada das orientações que são dadas durante uma palestra espírita, né, Jader? Comparando assim, né, Jader, a palestra, poderíamos comparar a alimentação principal, o almoço, vamos supor, né? Sim. E o passe, comparamos então a sobremesa. A sobremesa. Né? Então, a importância de recebermos as orientações através da palestra, né? E depois o passe. Porque, segundo a espiritualidade, durante a palestra espírita, a espiritualidade está nos examinando a todos nós, né? Verificando quais as nossas necessidades físicas e espirituais. E muitas vezes é feito cirurgias espirituais sem nós sabermos. Né? Naquele momento que estamos ali atentos, assistindo a palestra, né, as pessoas estão sendo beneficiadas pelo mundo espiritual, estão né, Jader? Também energizadas já a partir dali. Exatamente, né? Muitas vezes até não há necessidade de receber o passe, aquelas pessoas que, né, que estão bem fisicamente, né, muitas vezes não precisa tomar o passe. Sim, apenas a palestra, né, as informações que recebeu durante a palestra já são suficientes para energizar essa pessoa, né, para que ela se sinta bem física e espiritualmente, né, Jader? Exatamente. E porque a maioria, não digo a maioria, mas muitas pessoas vão apenas para tomar um passe, quando que a palestra, o assunto que será abordado, muitas vezes dizem respeito para ela própria. Então é muito importante para você que está nos assistindo, vá ao Centro Espírita tomar um passe, mas assista também a palestra. Você desde já está sendo energizado e já está adquirindo conhecimento dessa doutrina lógica e racional chamada doutrina espírita. Jader, vamos tratar então agora de um outro questionamento que nos foi feito. Como tratar as crianças hiperativas?
Nós sabemos, né, que o nosso planeta Terra, né, Jada, ele está passando por um momento bastante importante, né, a chamada transição planetária. Né? Então, espíritos de outras galáxias, inclusive, estão reencarnando aqui entre nós. Né? Sim. Isso está no livro Transição Planetária, né, do Divaldo Pereira Franco, onde fala que, né, que espíritos da Pleiade de Alcione estariam reencarnando aqui entre nós. Né? Então, são espíritos que trazem uma bagagem muito grande de conhecimentos, né, de vivências. E estas crianças estão vindo para nos ajudar neste momento difícil. Né? Estas crianças trazem muito assim de justiça, né, muito claro em sua mente. Né? Então, eles não aceitam um simples não, né? Eles querem saber por que não. Né? Então, você que tem netos, né, Jader, como é que você trata, você se vê com o seu neto às vezes? É um negócio bastante complicado, viu? Porque essas crianças de hoje, eu falo isso pelo meu neto, certo, são crianças completamente diferentes daquelas crianças da década de 50, da minha época de criança. Perfeito. São crianças não só muito ativas, sim, mas questionadoras, inteligentes, pega uma coisa no ar, entende? Então, é uma coisa que a gente está muito atento. Estamos preparados para receber essas crianças? Talvez até não. Talvez não estejamos preparados. Mas precisamos nos preparar para isso. É fácil? Não. É muito difícil. Às vezes, nem a própria ciência está preparada para enfrentar, para receber essas crianças, para não só informar, mas como... nos informar como educar essas crianças. Perfeitamente. Né? Então, estamos vivendo, né, um momento bastante delicado aqui no planeta Terra, né? Porque a espiritualidade está nos dizendo que neste terceiro milênio, Jader, nós teremos a possibilidade, né, de passarmos de um planeta de provas e expiações, como é o nosso atual, como atualmente é o nosso, né, para um mundo de regeneração. O que quer dizer isso? Né? Um planeta de provas e expiações são as nossas provas que nós trazemos, né, de vidas passadas, nossos erros que viemos para acertar. Né? Nesse novo planeta, a reencarnação será de uma vida mais feliz, né? Porque reencarnará aqui somente espíritos melhores. Porque aqueles que até hoje reencarnaram e que não quiseram se transformar, né, através do amor, do entendimento, da caridade, conforme falamos, né? Estes espíritos estão sendo levados para outros planetas, né? Inclusive como degradados, né? Aqui do nosso planeta Terra. Então nós estamos realmente vivendo um momento que está sendo separado o joio do trigo, né? Estamos vendo isso na nossa política, né? No nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então fatos até bastante graves acontecendo, mas é o nosso momento, né? Que estamos vivendo necessário para que haja essa transformação, né? Para que realmente a gente saia de cima do muro, né? Para que a gente realmente se coloque no bem ou no mal, né? Porque a gente precisa, né, estar conectado com Deus, com Jesus e com a espiritualidade do bem, né? Exatamente. Moacir, um outro questionamento aqui. Sim. Essa pessoa escreve assim, ó. Eu sonhava muito com minha mãe que já morreu. Sim. De uns tempos para cá não sonho mais. Existe uma razão para isso? Uma coisa eu vou dizer para essa pessoa taxativamente: existe uma razão, sem sombra de dúvida. Isso não pode haver dúvida. Agora, o porquê que você não sonha mais com ela, bom, isso aí a gente pode divagar sobre esse assunto. Porque a gente sabe que quem morre é o corpo físico. O espírito continua mais vivo ainda do que estava aqui. O espírito não só mais vivo, como mais livre. Então, lá no mundo espiritual, tal qual no mundo material em que nós estamos hoje, nós temos missões a cumprir. Nós temos lá trabalho. Eu não sei se o senhor e a senhora que estão me assistindo acreditam em céu e inferno. No Espiritismo não existe céu e inferno. Existe uma outra dimensão para a qual os espíritos vão, e lá, de acordo com o que nós fizemos aqui, nós vamos ter trabalho. Muito trabalho. Vamos continuar trabalhando tal qual estamos aqui.
Então, nós temos missões aqui e lá quando desencarnamos. E quando o corpo dorme, no nosso caso atual, o nosso espírito se desprende. E nos encontramos muitas vezes com os nossos familiares. Porque os laços de amor e também, às vezes, de antipatia, eles não se dissolvem porque o espírito morreu. Não, nós continuamos nos amando, nos encontrando. Mas quando paramos de sonhar, talvez, como foi o caso de você com a sua mãe, talvez ela tenha ido por uma outra missão que não lhe é mais permitido vir encontrar com você durante o sono do corpo, que é quando o espírito se desprende. Jader, está muito bom, né, o nosso bate-papo, já vai terminar? Esclarecimentos e já está soando o gongo, como diz o outro, né? Agradecemos aos nossos apoiadores culturais, pois são estes que nos permitem, né, Jader, que a gente tenha este programa, né, que a gente traga essas informações sobre a doutrina espírita, esta doutrina libertadora e consoladora, né? Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Antes de terminar, Fala, rapidinho, está aparecendo aí na sua telinha o nosso e-mail, o e-mail do programa. Se você tem alguma dúvida, interesse em perguntar alguma coisa, pergunte. Periodicamente a gente vai fazer um programa desse estilo para responder exatamente as suas questões. Muito bom. Muito obrigado e até o próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.